Os laudos referentes à vibração e calor devem ser realizados independente se existam ou não enquadramento como atividade insalubre. Paulo, se o trabalhador está exposto à vibração ou se o trabalhador está exposto a calor, o laudo de vibração e o laudo de calor é obrigatório constar no laudo de insalubridade. Tá? Pessoal, para quem não sabe, tanto o anexo 3 da NR15 quanto o anexo 8 da NR15 exigem a elaboração de um laudo específico de vibração e um laudo específico de calor, passível a multa para quem não fizer. E não basta simplesmente fazer a medição e dizer se o limite de tolerância foi ultrapassado ou não e se a atividade é insalubre ou não. Tem que ter um laudo específico de calor e um laudo específico de vibração. Se não tiver, você está indo em desacordo com a NR15. E o teu cliente está passível de ser multado porque o seu laudo não contemplou o laudo de calor e vibração. Tá? Então, é obrigatório, sim, Paulo, fazer o laudo de calor e laudo de vibração, uma vez que o trabalhador está exposto ao risco de calor ou ao risco de vibração. Então, é, sim, obrigatório constar, independente se o limite de tolerância for ultrapassado ou não. Agora, no seu laudo de insalubridade, você só vai contemplar os riscos acima do nível de ação, tá? Então, eu recomendo que valores acima do nível de ação entram no laudo de insalubridade, valores abaixo do nível de ação não precisa entrar. Outro detalhe importante, Paulo, o laudo de calor e o laudo de vibração pode estar contemplado dentro do seu laudo de insalubridade. Então, tanto o anexo 3 da NR15 quanto o anexo 8 da NR15, eles trazem para a gente, eles vão trazer para a gente as informações mínimas que deve ter no laudo de calor e no laudo de vibração. Se o teu laudo de insalubridade contemplar aquelas informações mínimas exigidas pelo anexo 3 e pelo anexo 8, você não precisa fazer um laudo à parte. Se o seu laudo de insalubridade contemplar tudo aquilo, não tem problema, não precisa fazer um laudo à parte. Agora, Thiago, eu gosto de fazer um laudo à parte. Né? Então, normalmente, quando eu vou laudar um cliente, eu faço um laudo de calor à parte e eu faço um laudo de vibração à parte e anexo esse laudo no laudo de insalubridade do meu cliente, tá? Fazendo menção, dentro do meu laudo, fazendo menção ao anexo desse laudo de vibração, laudo de calor. Resultados abaixo do nível de ação não precisam entrar no seu laudo de insalubridade, tá? Mas assim, por exemplo, vamos trazer um exemplo aqui hipotético. Operador de empilhadeira. Como é que você vai falar que esse cara não tem exposição à vibração? Ah, Thiago, mas fiz a medição e está abaixo do nível de ação. Então, o que eu recomendo? O seu laudo de vibração, que vai em anexo ao seu laudo de insalubridade, que ele contemple o resultado das medições da vibração daquela empilhadeira e informe que está abaixo do nível de ação. Entendeu? Então, não foi contemplado vibração para o operador de empilhadeira, porque foi feito o laudo está em anexo. Então, até normalmente eu coloco uma observaçãozinha lá na parte, no quadro de riscos, por exemplo, eu coloco uma observaçãozinha dizendo que foi feita a medição de vibração e não foi contemplado num laudo que está abaixo do nível de ação. Qualquer dúvida, vide laudo de vibração em anexo a esse laudo de insalubridade, tá? Outro detalhe importante, para quem é meu aluno do curso de higiene ocupacional, ou do curso de vibração, ou do curso de calor, tem um modelo de laudo, tem aula ensinando a elaborar o laudo, tá? E ainda tem planilhas que fazem os cálculos automáticos. Lógico que no curso de vibração só tem a planilha de vibração e o laudo de vibração, o curso de calor só tem a planilha de calor e o laudo de calor, né? E no curso de higiene ocupacional tem ambos, tá? E tem aula, tá? Tem aula ensinando a elaborar o laudo, tem modelo do laudo, né? E a gente ensina passo a passo como que é feito, tá? E tem toda a estrutura, tá no Word, você pode mudar o que você quiser, trazer para o seu software, você consegue fazer bastante coisa. Interessados, descrição aqui da live tem um link para falar com a minha equipe do WhatsApp. Quem está no Instagram é só digitar a palavra comercial nos comentários que vai chegar no seu direct o link do WhatsApp para você falar com a minha equipe, tá bom?